Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, a professora Liz Daly. Eu recebi com muita alegria o convite para falar um pouquinho sobre o direito ao esquecimento. Esse é um tema que não é novo, já vem sendo discutido pelo mundo afora há alguns anos, porém ele tomou grande relevância no Brasil porque acabou no sentido de recentemente ele chegou ao STF, onde será pacificado o entendimento sobre o assunto. O direito de esquecimento, na verdade, não seria uma terminologia mais adequada, porém, é essa a terminologia que é utilizada pela doutrina e pela jurisprudência. O correto seria um direito de exclusão de informações, ou um direito de apagamento dessas informações, enfim, qualquer terminologia nesse sentido, porque não tem o condão de fazer com que ninguém esqueça fatos, apenas tem o objetivo de excluir determinadas informações. Então a gente pode enquadrar o direito ao esquecimento nos direitos fundamentais. Nós estamos falando de um direito fundamental individual, que tem a ver com a nossa liberdade, tem a ver com a dignidade da pessoa humana, tem a ver com a autonomia privada e principalmente tem a ver com a autodeterminação informativa. Porque é o nosso direito de decidir o que fazer com as nossas próprias informações. Porém, cuidado com o direito ao esquecimento, porque ele não é um salvo-conduto para que possa sair apagando toda e qualquer informação. O direito ao esquecimento ele tem sido adotado pelos tribunais em um processo de ponderação dos direitos. Nós sabemos que os direitos fundamentais individuais, eles não têm hierarquia. Eles estão todos na mesma escala de valor. Entretanto, quando se põe em conflito esses direitos em um caso concreto, é necessário que o judiciário dê uma solução. Então, naquele caso concreto, o judiciário fará uma ponderação de valores para decidir, naquele caso específico, qual direito tomará uma maior envergadura, qual direito vai se sobressair naquela oportunidade. Então, quando nós falamos de direito de esquecimento, nós temos que vincular diretamente a autonomia privada, diretamente a liberdade, diretamente a questões de direitos da personalidade, pois nós estamos falando de algo que tem a ver com a nossa vida privada, tem a ver com a nossa intimidade, é algo que nos causa um constrangimento, nos causa algum tipo de dor. Nós tivemos alguns casos que foram reconhecidos no Brasil do direito ao esquecimento. Os casos mais famosos foi em relação à promotora, que ela quis desvincular o nome dela em relação a algumas fraudes no judiciário. E ela, em primeiro grau, obteve sucesso, ainda está o julgamento do recurso em segundo grau, que ainda não houve. Temos o caso da chacina da Candelária, que também a pessoa conseguiu o direito de ser indenizado pelo fato que foi veiculado, que não cabe no nosso pouco tempo aqui recontar essa história, mas foi dado a essa pessoa o direito ao esquecimento. Tem outros casos, como o caso da Aida Cury, que nesse momento encontra-se no STF, onde, por enquanto, os tribunais, ainda desde o primeiro grau, ainda não reconheceu o seu direito ao esquecimento, mas eles sempre estão na mesma linha de raciocínio, quando na verdade não é que o direito ao esquecimento dela não foi reconhecido, simplesmente não reconheceram o direito à indenização, tendo em vista que houve exposição da imagem dessa pessoa, da vítima deste crime, pela própria família que hoje pleiteia indenização. Então os tribunais entenderam que eles não teriam direito, já que essa exposição foi feito por eles mesmos. Teve um dos casos mais famosos, foi na Espanha, onde um cidadão espanhol ele conseguiu fazer com que o Google excluísse informações suas do buscador. E aí foi declarado o seu direito ao esquecimento. Então o direito ao esquecimento ele é um direito que deve ser reconhecido porque nós vivemos na era da informação.
a sociedade da informação. Nós tínhamos um ditado popular que falava que o jornal de hoje embrulha o peixe do amanhã. Significava que as informações eram esquecidas a partir do momento que os jornais já não tinham mais serventia. Mas hoje não é dessa forma. Hoje as informações elas são perenizadas. Então elas ficam aí por tempo indeterminado e de fácil acesso e de acesso rápido. Então por isso que nós precisamos sim reconhecer o direito ao esquecimento, mas nessa ponderação de direitos, porque não podemos simplesmente reconhecer de forma absoluta, passando por cima da liberdade de expressão, passando por cima da liberdade de imprensa e principalmente apagando a nossa memória. A nossa história e a nossa memória ela deve ser preservada. Então aqueles fatos relevantes para a memória, a cultura, a formação de um povo deve ser preservado. E tudo que tiver valor histórico também deve ser preservado. Então não é qualquer fato que deve ser esquecido. Então, se quiser saber um pouquinho mais sobre essas informações, eu indico a leitura de um livro da minha autoria, que é a Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação. E neste livro nós falamos sobre o direito ao esquecimento. Essa é a segunda edição. A terceira edição nós teremos um tópico muito maior do que tem na segunda edição sobre o direito ao esquecimento, devido a esses julgados que surgiram posteriormente. Entretanto, na edição já existente, nós já falamos sobre quais são os fundamentos jurídicos para que seja reconhecido o direito ao esquecimento. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco do que seria esse direito para vocês, e estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas daquilo que seja o meu objeto de estudo. Um abraço a todos.